Aí com a lição de Escola Bíblica Dominical, a nova lição. Estamos nesse lugar bonito, sol na cara, por isso que eu estou fazendo careta. Agradeço a cada um da lição passada que nos ajudou. Pessoal que compartilhou, pessoal que inscreveu-se no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Obrigado, Deus abençoe a tua vida. Lembrando que a lição de adultos tem na descrição ali com o professor Márcio Mainardes. E a de jovens, a semana passada nós não conseguimos gravar o encerramento, mas em nome de Jesus vamos gravar a lição de jovens também. Hoje estamos aqui no município de Tibagi, meu cunhado Igor que está gravando, e estamos aqui no município de Tibagi, Paraná, no sítio do Pica-Pau Amarelo, é o nome do sítio, gravando mais um vídeo, iniciando essa lição juvenis, e essa lição que fala o comentarista Jamiel Lopes, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida do pastor Jamiel, Deus abençoe a vida dele cada dia mais. Nós estamos com a lição que fala Igreja, o corpo de Cristo. Igreja, o corpo de Cristo. A lição são várias lições e todas elas falando a respeito da igreja. A primeira aqui fala a igreja é um projeto de Deus. Então a lição número 1, nós já vamos entrar nessa lição, ela fala assim: a igreja é um projeto de Deus. Os objetivos da lição: o termo igreja, definir, discutir sobre o mistério da igreja revelado a Paulo, também mostrar as duas perspectivas pelas quais a igreja pode ser vista. Esses são os objetivos da lição de Escola Bíblica Dominical, essa número 1 aqui. O versículo: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, em particular 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Então, membros em particular do corpo de Cristo. A leitura bíblica em classe, ela está escrita aqui em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E, começando a lição aqui, o tópico de número 1, o que é igreja? A igreja não é uma instituição qualquer, um prédio ou um objeto impessoal, e sim uma assembleia formada de cristãos que integram o corpo de Cristo. Então, a igreja não é simplesmente, diz aqui no comentário, apenas uma instituição igual alguns acham que é, ou apenas um prédio, apenas um local lá. Não. No 1.1, nós vemos aqui o povo chamado para fora. Então o significado da palavra aqui, eclésia, ou eclésia significa grupo chamado para fora. É por isso que pregamos muito, eu falo muito sobre isso, que não são apenas as quatro paredes. Não é uma igreja ali formada as quatro paredes e acabou, não. Igreja, grupo chamado para fora. Esse grupo chamado para fora é um grupo chamado para fora do mundo, também tirado do mundo. É um grupo formado dessa forma. E aqui diz, é uma assembleia pública, isto é, um grupo de pessoas que possuindo interesse em comum se reúne para analisar, discutir e decidir sobre determinados assuntos. Este significado também foi mantido no Novo Testamento. E aqui fala do termo originalmente, portanto, não foi designado para exclusivamente as assembleias cristãs, mas qualquer assembleia, interesse de seu tipo. Contudo, na maioria dos textos do Novo Testamento, aplica-se a assembleia formada de pessoas nascidas de novo, que com sua própria boca confessam Jesus como Salvador. Então esta é a igreja. E diz aqui que são corações que acreditam que Deus ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10 e 9. Então a igreja é um povo chamado para fora. Pessoas que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. No 1.2, ele fala que a igreja, corpo de Cristo. Então o cabeça ou a cabeça desse corpo é
Jesus Cristo. Esse é o corpo de Cristo, tem seus membros. Corpo ou corpo de Cristo. Esses três termos são equivalentes, todos usados para denotar a união de pessoas salvas que integram um todo, que formam um só corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, são pessoas, a união de pessoas salvas que integram um todo. Então, pessoas dentro da igreja, templo, parede e tal, dentro da igreja, pessoas unidas ali em assembleia, que aceitaram a Jesus como Salvador e têm uma mesma fé. Essa é a igreja, o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Então eles podem estar dentro de uma igreja, que eu falo, 4 paredes, igreja, mas podem estar lá, mas não fazem parte do corpo de Cristo, não são membros. 2. Um mistério antes oculto. O apóstolo Paulo revela o grande mistério da unidade da igreja, mostrando o plano eterno de Deus por meio de Cristo para a salvação. Qual que é o plano eterno? A salvação. Por meio de quem? Jesus Cristo. Por isso, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala da semente e da mulher. O plano de salvação. Sempre existiu o plano de salvação para o homem, para a mulher. O mistério da unidade da igreja é então revelado pelo apóstolo Paulo, a partir de duas verdades. Quais são? Vamos ver aqui na lição escrita pelo pastor Gemiel. A igreja é formada pela união de todos os povos. Como assim? Vamos lá. Paulo mostra que Deus foi gracioso para com os gentios, dando-lhe o direito de se tornarem cordeiros e participantes das promessas de salvação feita aos judeus. Então alcançou os gentios. Era para os judeus, alcançou os gentios. Paulo estava preso por causa deste mistério. No livro de Atos, capítulo 21 e 22, há relato de como os judeus se lançaram contra o apóstolo por ele pregar o evangelho também aos gentios. Eles entendiam que não era para os gentios. E é uma promessa feita há tempos. Paulo foi preso por anunciar as bênçãos da nação judaica foram estendidas em Cristo para os gentios. Então, essa era a grande luta. Paulo antes perseguia os cristãos. Ele passou agora a ser perseguido também. Ele viu que o evangelho alcançava aos gentios e a todas as pessoas. Bem, o texto aqui fala assim: nós nos unimos a Cristo por meio da fé, nos tornamos um só povo, como os demais cristãos do mundo inteiro. Então, de todos os países, continentes, são a igreja formada pela união de todos os povos. É que diz, a igreja deve anunciar a todos o plano eterno de Deus. É pelo evangelho que todos os povos são unidos para formar um novo povo, a igreja do Senhor. Então, é só através do evangelho que une todos os povos, costumes, raças, de todos os lugares, é através do evangelho de Jesus Cristo. Esse alcançou a todas as pessoas e nos alcançou também. O apóstolo mostra que lhe fora dada a responsabilidade de anunciar aos gentios. Então, quando eu vejo essa responsabilidade de Paulo, que é imposta a ele, de anunciar o evangelho, é também a mim e a você, professor de escola dominical, ou pregadores, pastores que estão aí, também é imposto a nós a anunciarmos o evangelho. É para todas as pessoas, para todos, sem exceção, sem escolha, é para todas as pessoas. Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ele fala perfeitamente a respeito de alcançar os povos, de alcançar as pessoas. Então, isso é imposto para mim e para você que aceitamos a Jesus como Salvador. Não há como dizer que é para A ou B, não, é para todos, para todas as nações. João 3,16, esse texto ele é muito conhecido, que fala que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, para nos alcançar, para alcançar o mundo,
todo, é para todas as pessoas. Diz aqui ainda que, ó, este novo povo foi reconciliado com Deus e uns com os outros, unificados judeus e gentios, expressando a multiforme sabedoria de Deus. Alcançou a todos, judeus, gentios, a todas as nações. No tópico de número 3 já diz assim, a dimensão da igreja. A palavra igreja pode ser vista de duas perspectivas. Aqui fala da igreja invisível e da igreja visível. Visível, que todo mundo vê, que todo mundo enxerga, é visível. Então todas as pessoas enxergam. É a igreja que nós vemos, as pessoas lá, o templo. E aqui nós vamos falar primeiro da visível. Representa a cristandade composta por membros de denominações presentes em toda parte. É formada daqueles que se identificaram como cristãos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos, livres, pentecostais, neopentecostais. Então, todos são a igreja visível. Aí ele cita aqui que nem todos os membros dessa igreja visível são de fato comprometidos com o cristianismo. Então, dentro da igreja há pessoas que são separadas, que buscam se santificar, e há pessoas que estão ali dentro da igreja, vivem uma vida de crente ali dentro, de cristão, firme, fervoroso, e fora dali tem uma outra vida. Então, nem todos os que fazem parte dessa igreja visível são realmente pessoas que vão alcançar a salvação. Por quê? Jesus explica que isso viria a ocorrer ao comparar o reino de Deus ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mateus 13, versículo 24 e 30. Jogou a semente, germinou, cresceu. Tem lugares igual aqui, nós tem uma estradinha aqui que é cheia de pedregulho, que jogou a semente aqui, vai começar a crescer, mas não vai viver por causa das pedras que estão aqui. Em outros lugares, por causa dos espinhos que estão aqui. Na beira da estrada também pode ser jogada a semente, vem a ave e come essa semente, que simboliza o diabo levando essa pessoa também para o mundo, que ouviu a palavra, não viveu isso. Aquela do meio dos espinhos ouviu, foi sufocado pelos prazeres do mundo e abandonou o caminho. Mas aqui ele fala dessa boa semente. Essa boa semente, ela cai numa terra boa, criou raízes e cresceu e deu fruto. Então é assim a palavra. A igreja invisível. A igreja invisível é formada por aqueles que foram verdadeiramente nascidos de novo, comprometidos com Cristo. Ou seja, é a igreja que são unidos pelo Espírito Santo. Deus está vendo, sabe quem está firme e quem não está, e é aquela igreja invisível de todos os povos, todas as línguas, de todos os tempos e gerações que já passaram. É a igreja invisível que vai ser a igreja salva de pessoas que estão realmente com compromisso com o Senhor. Então eu posso fazer parte da igreja visível, todo mundo está vendo, mas não fazer parte da igreja invisível. Mas eu posso fazer parte da igreja visível e também, principalmente, da invisível. Quando pensamos na igreja visível e na visível, nós estamos falando de duas realidades distintas. A igreja invisível está substancialmente presente na igreja visível, como eu falei. Uma pessoa pode pertencer à igreja visível e não ser tal da invisível, e assim por diante, como eu expliquei. Mas olha o que diz a Bíblia. O que Paulo fala? Na carta de 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece os que lhe pertencem. As bênçãos da salvação não se podem discernir pelo olho natural. Posso estar enxergando alguém muito firme e não está salva aquela pessoa. Então essa é a igreja invisível, a igreja que tem um compromisso com Deus e Deus está vendo, Deus escolheu, Deus já está cuidando dessa pessoa. E, detalhe, precisamos e temos o livre-arbítrio para escolher ser salvo. Então, não basta eu nasci e sou salvo, não. Eu preciso aceitar a Jesus como Salvador. Senão, não teria esse sacrifício na cruz do Calvário para mim decidir aceitar a Jesus como Salvador ou não. Se separar do mundo, se santificar, fazer parte dessa igreja invisível. Então, essa é a lição de hoje, lição rápida aí. A lição número 2, ela vai falar do fundamento da igreja. Hoje nós falamos da eclésia, que é chamados para fora.
ou eclésia, depende muito do grego koiné, ele pode ser pronunciado como eclésia e eclésia, porque nós não temos a pronúncia tão correta assim do grego, do Novo Testamento, o grego koiné. Então ela pode ser falada eclésia, eclesia, tá? Chamados para fora. E o mistério que esteve oculto, que foi revelado, foi a salvação para judeus, também para os gentios. E a multiforme sabedoria de Deus, que é, por meio da igreja, nós vemos a multiforme sabedoria do Senhor e vemos dentro da igreja os dons espirituais distribuídos para serem usados ali nessa igreja visível, para o povo da igreja invisível, e ser usado todos os dons ali do Espírito Santo para cuidar dessa igreja e para usar como ferramenta dentro da casa do Senhor também. E os integrantes da igreja invisível é formado pelos verdadeiros crentes nascidos de novo. Essa é da igreja invisível. E aqui ele faz uma pergunta: todos aqueles que fazem parte da igreja invisível são também integrantes da invisível? Não, nem todos fazem parte dessa igreja. Então, para concluir, como cristãos participantes da igreja de Cristo, devemos dar testemunho da presença de Cristo e do seu reino para o mundo, tornando visível o reino de Deus, tornando visível o reino invisível. Isto torna-se possível através da proclamação do Evangelho e do nosso testemunho, em palavras e ações, mostrando ao mundo o reino de Deus e como fazer parte dele. Que o Senhor venha abençoar a tua vida cada dia mais, que você venha se inscrever no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Eu agradeço a todos vocês que assistiram a aula. Dá o seu like, curta, nos ajude divulgando. Obrigado, Igor, por gravar. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor e até.